E aí, jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula do módulo de Zoologia e hoje comentaremos sobre o filo porífera, ou comumente conhecido aí por vocês como filo das esponjas. Antes da gente começar a falar propriamente dito aqui do filo porífera, é de interesse destacar que, quando a gente pensa aqui na evolução dos animais, é pertinente que vocês saibam que o ancestral em comum a todo e qualquer animal é um protista. Então, pensando em todo o aspecto evolutivo acerca do reino animal, é interessante que nós tenhamos em mente que o ancestral em comum a todo e qualquer animal, perdão, é um protista. Perfeito? Posto isto, a gente inicia agora conceituando o que seria aí o filo porífera. De antemão, já destaco a vocês que esse filo é composto aí por cerca de 5.500 espécies, sendo que as primeiras classificações acerca do filo porífera datam aí do século XVII e, a priori, as esponjas eram consideradas como plantas. Todavia, somente em 1765 elas foram reconhecidas como animais. E, além disso, inicialmente havia uma agrupação dos poríferos junto aos quinidários, ou comumente reconhecidos por vocês como selenterados. Só que somente lá no final do século XIX é que foram reconhecidos como um filo independente. E a gente vai entender o porquê que o filo porífera ele foi desmembrado dos quinidários. Já é bem clássico aqui a vocês que quando a gente pensa no filo porífera, geralmente a gente vai pensar em esponja. Bob Esponja é um bom exemplo aqui para vocês pensarem. E aí, por consequência, vai incluir os animais que popularmente nós conhecemos como esponjas. E aqui eu destaco que o nome porífera significa portador de poros. E, consequentemente, isso daqui decorre do fato da estruturação corpórea das esponjas serem dotadas de vários poros, certo? E, além disso, é interessante destacar que dentro do reino Metazoa, ou do reino Animalia, ou do reino animal, se assim preferirem, o filo porífera ele vai ser denominado como Parazoa. O porquê desse nome Parazoa? Isso decorre do fato dos parazoários serem animais que não apresentam camadas germinativas no seu desenvolvimento embrionário. Lembram-se que eu havia comentado lá na segunda aula que quando a gente está pensando no desenvolvimento embrionário, nós temos três folhetos germinativos? Endoderme, ectoderme, mesoderme? Pois é, no caso aqui dos poríferos, em especial, não há nenhuma dessas camadas germinativas. E, consequentemente, em decorrência de não haver esses folhetos embrionários, esses animais aqui, eles são organismos multicelulares, todavia, eles não têm formação de tecidos verdadeiros. Então, nesse sentido, a primeira dica que eu dou para vocês, que os vestibulares adoram perguntar, é o seguinte: o que vai distinguir as esponjas dos demais animais? Primeiro, não possuem folhetos embrionários e, consequentemente, não são dotados de tecidos verdadeiros. Beleza? Por isso que são considerados aqui como parazoários. Além disso, é de interesse destacar que duas características são bastante marcantes aqui nos poríferos. Primeiro, apresentam células totipotentes, isto é, são células que têm a capacidade de originar todo e qualquer tipo celular. E, além disso, um outro detalhe interessante é que elas apresentam um sistema aquífero. O que significa isso daqui? Apresenta uma rede de vários canais pelo qual a água vai fluir devido ao batimento de flagelos de células aí especializadas, que nós veremos que são os coanócitos. E esse sistema aquífero ele faz com que a esponja traga do meio externo para o meio interno alimentos e etc, certo? E, além disso, um outro detalhe interessante é que permite que a maioria das células dessa esponja fique em contato direto com o meio externo. A gente vai ver que, em decorrência dos poríferos não apresentarem tecidos verdadeiros, todas as atividades fisiológicas acontecem a nível celular, ou seja, célula a célula. Pensando nisso, o sistema aquífero ele nada mais é aí do que uma rede de vários canais pelo qual passa a água e, consequentemente, isso daqui faz com que os poríferos sejam considerados como animais filtradores, ou seja, vai pegar
a água aí do ambiente externo e vai fazer um processo de filtragem, aí vai pegar nutrientes e afins. Tranquilo? Nós veremos mais adiante que, a depender da rede de canais, vai haver algumas classificações aí para os poríferos. Posto isto, um outro detalhe interessante a ser mencionado aqui é que quando a gente pensa em poríferos, eles apresentam uma ausência de padrão organizado de desenvolvimento. Ou seja, isso daqui decorre do fato de serem totipotentes e não haver aí a presença de tecidos verdadeiros. Além disso, um outro detalhe interessante é que eles possuem uma capacidade de assumir uma diversidade de tamanhos, formas, cores e etc. Outro aspecto interessante é que eles apresentam uma grande capacidade de reorganização corpórea. Isto é, quando uma esponja ela é fragmentada, geralmente as células elas tendem a retornar às suas funções originais. E mesmo quando fragmentados de duas espécies e, consequentemente, são misturadas, cada espécie se reorganizará de forma independente, em decorrência aí da totipotência. E os fragmentos também têm a capacidade de crescer na forma de novos indivíduos. Posto isto, um aspecto interessante é que as esponjas sempre apresentam a mesma estrutura corpórea. Uma superfície externa, a qual nós denominaremos como pinacoderme, uma superfície interna de células flageladas, que nós chamaremos de coanoderme, e por fim nós teremos uma matriz de espessura variável entre essas duas superfícies aí, que nós chamaremos de mesoílio. Então aqui tem a representação, nós temos a pinacoderme, perdão. A pinacoderme é uma estrutura que tem uma superfície externa, a coanoderme é uma estrutura mais interna, e nós temos aqui o mesoílio, que é uma estrutura intermediária, uma matriz aqui que tem uma espessura variável, nós veremos o porquê disto, que fica entre a pinacoderme e a coanoderme, certo? Sobre a pinacoderme, o que é interessante nós sabermos? A pinacoderme, como eu falei para vocês, é a estrutura mais externa, e ela é uma superfície perfurada. E aí decorre do fato da gente já saber que os poríferos são animais que apresentam poros, né? E esses pequenos poros, essas pequenas aberturas, nós chamaremos de poros dérmicos ou ósteos. É interessante vocês saberem isso, porque pode ser que, eventualmente, em um vestibular que vocês eventualmente prestem, ao invés de aparecer o nome poro, apresente-se aí sobre o nome de ósteo, certo? Além disso, apresenta uma outra coisa que nós chamamos de cutícula. E essa cutícula ela é formada aqui basicamente de colágeno e vai recobrir aqui a pinacoderme. E ela é formada aqui por células a quais nós denominaremos como pinacócitos. Tranquilo? E aqui vale como destaque que os pinacócitos também vão revestir aqui os canais internos do sistema aquífero que nós veremos mais adiante. Sobre a coanoderme, como eu falei para vocês, é uma estrutura que é uma camada mais interna e ela é revestida por células flageladas, a quais nós denominaremos como coanócitos. Os coanócitos, basicamente, eles têm uma função principal de fazer um bombardeamento de água para dentro do corpo da esponja, e a coanoderme ela apresenta vários arranjos contínuos simples ou dobras e subdivisões. Então a gente vai ver que, a depender aqui do tipo de esponja, vai ver toda uma organização da arquitetura aqui da coanoderme, certo? O mesoílio, como eu falei para vocês, é uma matriz de espessura variável que fica entre a pinacoderme e a coanoderme. Tá? Ela é formada aqui por uma matriz coloidal de espessura variável. Está embebida aí dentro dessa matriz fibras de colágeno, espículas e vários tipos celulares. E tem uma função muito importante, ela vai desempenhar um leque de funções, como por exemplo, função de digestão, formação de gametas, sustentação do corpo em decorrência aí da formação do esqueleto, transporte de nutrientes e excretas e afins. Posto isto, aqui existe uma representação do mesoílio. Percebam ó, que apresenta aqui vários tipos celulares diferentes, tem matriz aqui de colágeno, e consequentemente, dentro do mesoílio é que acontece todo o rolê, tá bom? Como eu falei para vocês, a coanoderme, que é aquela camada mais interna, ela pode apresentar 3 tipos de organização. Asconoide, que é uma coanoderme simples e contínua.
ciconoide, que é uma coanoderme que apresenta aqui um arranjo mais complexo de invaginações, e o leuconoide, que é uma coanoderme que apresenta aqui um arranjo de câmeras flageladas. Professor, não entendi nada disso que o senhor quis falar. Calma, meu jovem, vai ficar mais fácil para você entender agora. Ó. Percebam que o asconoide tem essa carinha aqui, tá bom? Sinocoide e leucoide. O que eu quero destacar para vocês é que quando a gente pensa aqui nessa organização da coanoderme, ela vai estar atrelada diretamente com o processo de filtração aí da água. O quanto mais canais houver, consequentemente o tamanho corpóreo dessa esponja vai tender a ser maior, mais refinado esse processo de filtração da água será, tá bom? E aqui o que eu quero destacar a vocês. Como que é a anatomia do corpo de uma esponja? Como eu falei para vocês, as esponjas são animais aí essencialmente filtradores. Ou seja, a água entra aqui por essa estrutura que nós denominamos como ósteo, passando aqui pela espongiocele, que é essa região aqui, ó, que a gente pode chamar de átrio, e, consequentemente, sai por uma abertura aí que a gente comumente pensa que é a boca da esponja. Mas não é a boca, tá bom? O nome dessa estrutura aqui é ósculo. Então, entra pelo ósseo ou pelo poro dérmico, passa aqui pela espongiocele ou átrio e sai aqui pelo ósculo. Perfeito? Mas se a gente quiser pensar ainda, ó, conforme a gente vai pensando na complexidade aí da anatomia corpórea da esponja, vai surgindo aí várias outras estruturas. Ó, entra pelo ósseo, passa pelo prosopila, vai pelo canal coanocytário, passa pela pupila, vai pela espongiocele e sai pelo ósculo. Ou se a gente pegar um outro exemplo aqui, ó, entra pelo polo dermal, ou se preferirem, como a gente falou, ósseo, passa pelo canal inalante, passa pela prosópila, canal coanócito, a pupila, a espongiocele, ósculo e etc. E aí provavelmente você deve estar se perguntando, professor, será que há alguma relevância para que nós decoremos essa cascata de várias estruturas atreladas com fluxo de água numa esponja? Jovem, por ensino superior diria que sim. Para o vestibular, não. Para o vestibular, o que eu quero que vocês guardem especialmente é que entra pelo ósseo ou pelo poro, passa pela espongiocele ou átrio e sai pelo ósculo. E isso aqui é essencial. Isso daqui você tem que saber obrigatoriamente. Beleza? Posto isto, a gente pode ainda fazer aqui, ó, novamente, vai percebendo isso. Mas a grande sacada é que, ó, se você perceber, sempre entra pelo poro, sai pelo ósculo, certo? E aí percebam que quando a gente fala de uma esponja, anatomicamente ela vai apresentando aqui várias trabéculos aqui, ó, que consequentemente vai refinando esse processo de filtração, tá bom? Além disso, um outro aspecto interessante a ser destacado é quantos tipos celulares aí que vão delimitar essas superfícies. Como eu falei, a pinacoderme, temos aqui uma célula que nós chamamos de pinacócito, são geralmente achatadas e sobrepostas, então ela tem uma função essencialmente de funcionar como se fosse um epitélio, ou seja, uma camada aí epitelial, tá? Os pinacócitos mais internos, que nós chamamos de endopinacócitos, são mais fusiformes, então tem um formato mais fusiforme, tá bom? E um detalhe interessante a ser destacado é que os endopinacócitos têm uma função fagocítica, ou seja, tem uma função de captura de alimento através de fagocitose, que nós já comentamos lá na nossa segunda aula do módulo de zoologia. Perfeito? Os porócitos, como eu falei para vocês, são aqui células que estão presentes também. São células que estão lá na pinacoderme e que são responsáveis por formar os ósseos ou poros dérmicos. São células cilíndricas e, consequentemente, além delas serem cilíndricas, elas têm a função de fazer uma regulação do fluxo de água que entra aqui para dentro da esponja. Beleza? Posto isto, a gente pensa agora nos coanócitos. São células aqui formadoras da camada interna do corpo, então estão presentes lá na coanoderme. São células flageladas que têm uma função de promover um fluxo de água e, consequentemente, fazer a captura de partículas alimentares. Elas geralmente ficam alojadas aqui no mesoílio e são conectadas por interdigitações.
E a morfologia desse coanócito é muito semelhante de protistas coanoflagelados. Ou seja, apresenta aqui flagelinhos, tá? E isso daqui facilita o processo de captura de alimento e, consequentemente, de redirecionamento do fluxo de água, tá bom? Outro aspecto interessante de ser pontuado são as células amiboides. São células formadoras aqui do esqueleto, é um conjunto de várias células que tem uma morfologia amiboide e secretam colágeno que vai formar aí a matriz do mesoílio. Essas células ficam embebidas lá no mesoílio com um certo grau de liberdade de movimento. Nós temos três tipos aqui de células amiboides. Colinócitos, que vai secretar aqui colágeno fibrilar, lofócitos e espongócitos, que secretam espongina, que é um colágeno de suporte. Professor, preciso saber disso? Essencialmente, eu quero que vocês se destaquem que células amiboides estão atreladas aqui com secretar colágeno e, consequentemente, vão estar atreladas aqui com formação do esqueleto aí da esponja, tá bom? Aqui está uma representação de uma célula amiboide. Nós temos aqui os esclerócitos. São células responsáveis aqui pela formação de espículas. Essas espículas elas podem ser calcárias ou de sílica e são basicamente de dois tipos. Micoescleras, que são pequenas e vão dar uma função de reforço, e megascla, que são grandes e têm uma função mais estrutural, tá bom? Um aspecto interessante para vocês saberem aqui em especial é que as espículas elas podem assumir aí vários arranjos, várias formas, e a espongina ela meio que funciona como um cimento ligando uma espícula à outra, tá bom? Então tá aqui a formação das espículas, como que se dá esse processo, beleza? Como eu falei para vocês, as espículas têm uma diversidade aqui morfológica, ou seja, uma diversidade de formas. Outra célula interessante são células contráteis que nós chamamos de miócitos. São células fusiformes encontradas aqui lá na região do mesoílio, que é aquela matriz que fica entre a pinacoderme e a coanoderme. Dispõem-se aí agrupadas de maneira concêntrica em torno do ósculo e de canais, ou seja, elas vão ficar rodeando essa região, tá bom? Ó, como aqui representado. E são capazes de responder a estímulos externos, mas de maneira muito lenta. Nós temos aqui ainda os arqueócitos e as células esferulosas, perdão. Oh, caramba. Perdão. Os asqueócitos são células amiboides capazes de se diferenciar em qualquer um dos tipos celulares e ficam alojados aqui no mesoílio, tendo função de digestão e transporte de nutrientes. Então, o que eu quero que vocês se guardem em especial daqui dos arqueócitos é que é um tipo de célula amiboide com função principal de fazer digestão. Então, a gente, para facilitar, e comumente o exame vestibular gosta de perguntar dessa maneira, as células amiboides, elas têm uma característica, os amibócitos, de serem totipotentes e fazerem função digestiva, produção de gametos e etc, tá bom? Essas células aqui, esferulosas, são células grandes que ficam lá no mesoílio e acumulam aí metabólitos secundários do organismo. E apresentam várias inclusões, tá bom? Então tem aqui a representação de um arqueócitos, tá bom? E um aspecto interessante acerca das atividades metabólicas de uma esponja é que as esponjas apresentam só e somente digestão intracelular, ou seja, o processo digestivo ele vai acontecer célula a célula. Acontece basicamente de que maneira? A primeira etapa desse processo envolve aí a captura através de fagocitose ou pinocitose pelos coanócitos. Consequentemente, posterior a isso, as moléculas parcialmente digeridas são transferidas lá para os arqueócitos na região do mesoílio. E os arqueócitos são móveis e capazes de fazer uma distribuição local aí dos nutrientes, tá bom? Essa distribuição é solucionada pelo amplo acesso aí aos nutrientes por todos os coanócitos do corpo. Um aspecto interessante a ser destacado é que, em decorrência de não haver tecidos, o processo de distribuição aqui desses nutrientes é por difusão, ou seja, célula a célula, tá bom? A excreção e trocas gasosas também é mediante um contato direto com o meio.
Essa característica, por exemplo, permite que os processos de trocas gasosas e excreção ocorram por difusão simples aí com a água circulante. E, por exemplo, as algas de água doce aqui apresentam conócitos com vacúolos contráteis para ajudar aqui no processo de osmorregulação que nós comentamos na aula anterior. Perfeito? Acerca dos processos reprodutivos, é de interesse destacar que existem dois mecanismos aqui. Existe reprodução assexuada e reprodução sexuada. O que é de interesse vocês saberem aqui? O processo de reprodução assexuada, como eu falei anteriormente, na aula 3, é um processo que basicamente se dá sem troca de gametas, então não acontece variabilidade genética. Como que se dá esse processo? Pode ser por fragmentação, ou seja, existe um fragmento do corpo aí dessa esponja que vai dar origem a outro indivíduo. Pode ser por gemulação, que vai formar uma estrutura chamada gêmula, que é altamente resistente. Pode ser por brotamento. Pode ser por formação de corpos de redução, que nada mais é do que agregados celulares que se desprendem aí do corpo e formam um novo indivíduo. E eu posso ter ainda a formação de larvas assexuadamente. E aí, essas larvas são flageladas com grande capacidade de movimento e algumas são planctônicas, tá bom? Então, a germinação, como eu falei para vocês, forma uma estrutura de resistência aqui, perfeito. Os corpos de redução, como eu falei para vocês, nada mais é do que um corpo que é formado e se desprende dessa esponja, formando um novo indivíduo. E nós podemos ainda ter aqui o processo de reprodução sexuada. O processo de reprodução sexuada difere-se do processo de reprodução assexuada no sentido de que aqui já acontece variabilidade genética, existe aí troca de genes, tá? E envolve aí gametas por consequência. A maioria das esponjas são hermafroditas, isto é, são animais que nós denominamos como monóicos, ou seja, apresentam os dois sexos no mesmo indivíduo, tá bom? A maioria assume a forma de protogenia ou protandredia. O que significa isso? Protogenia é uma situação na qual você, a priori, tem um indivíduo feminino e, posteriormente, um masculino. E a protandreia é quando você apresenta, a priori, a protogenia, desculpa, é quando você tem um aspecto, a princípio, masculino e, posteriormente, passa a ser feminino. E a potandria seria no caso onde você tem feminino primeiro e posteriormente masculino. E essa escolha aí pode se alternar ou ser fixa aí por toda a vida. A espermatogênese, ou seja, o processo de formação de espermatozoides, acontece em locais aqui, câmaras definidas. São denominados aí como cistos ou folículos espermáticos. Os gametas masculinos, se formam aqui dos conócitos. E os gametas femininos se formam dos conócitos ou arqueócitos, tá bom? Então, a espermatogênese acontece dessa maneira. O que é de interessante vocês saberem? Os gametas são liberados aqui na água pelo ósculo, ou seja, libera isso daí para o meio externo, e a liberação pode ser sincronizada entre os membros de uma população. Consequentemente, essa fertilização acontece geralmente na água, gerando uma larva flagelada. E essa larva flagelada, ela vai aí depois formar um novo indivíduo, tá? Em algumas espécies, um detalhe interessante é que o gameta feminino ele vai ficar retido aqui na região do mesoílio e os gametas masculinos migram para dentro do folículo, são fagocitados pelos conócitos de transferências e fecundam o ócito, tá? E aí as larvas emergem pelo ósculo. Então aí você tem um processo aqui de fecundação interna, beleza? E as larvas, como eu falei para vocês, são flageladas e elas podem ser de 3 tipos morfológicos. A saber-se, elas podem ser celobástula ou blástula, paníncula ou parenquimela ou anfibástula. Um detalhe interessante é que, quando a gente fala de larva de esponja, geralmente o vestibular cobra mais a anfibústula, tá? Anfibástula. Ô, caramba, eu tô com problema para falar hoje. Beleza? Geralmente o vestibular cobra mais a anfiblástula, tá? Posto isto, o que é interessante nós destacarmos, por fim, aqui do
filoporífera. São animais sérseis, ou seja, ficam presos a um substrato, são aquáticos e filtradores, tá bom? Apresento aqui associações com outros organismos, alguns invertebrados e peixes são comensais, a gente vai já destacar isso aqui lá nas aulas de zoologia, de ecologia, perdão. E além disso, algas e bactérias podem ter relações aqui mutualísticas, se beneficiando através disso. Como eu falei para vocês, o modo de vida aqui, algumas são perfuradoras aí de corais e conchas, um fenômeno conhecido aí como bioerosão. E um detalhe interessante acerca de esponjas é que elas produzem alguns metabólitos aqui que são interessantes para a indústria farmacêutica, porque existe aí alguns antimicrobianos produzidos por esponjas, algumas substâncias alelopáticas, e isso daqui pode ser de interesse aí para a farmácia explorar para tratamentos farmacológicos, tá bom? Detalhe interessante. Pensando em aspectos evolutivos, é um grupo muito antigo, acredita-se que tenha surgido lá na época do pré-cambriano. Os fósseis são abundantes aí a partir da região a partir da era do Cambriano. Acredita-se que tem um ancestral em comum aí, um protista, tá? Por isso que eu falei lá no início da aula, que pensando aí no percurso evolutivo, a gente já sabe que um possível ancestral em comum a todos os animais seria um protista, tá? Em decorrência de que os coanócitos apresentam-se aqui estruturas muito semelhantes aos coanoflagelados e apresentam outras várias características típicas de protistas. Totipotência celular, várias formas reprodutivas, ausência de tecidos verdadeiros, ausência de polaridade corporal e etc. Tá bom? Como resumo aqui, que eu quero que vocês lembrem para o vestibular, sobre os pinacócitos, coanócitos, amibócitos, as excretas por onde que sai, tá bom? Então, isso aqui é só uma distribuição aí do que a gente explorou nessa aula. E como eu falei para vocês, as espículas elas podem ser de carbonato de cálcio ou silica, e nós temos aqui uma substância que serve meio que como um preenchimento, um cimento que a gente chama de espongina. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Se você tiver curtido essa aula, dá o seu like, compartilha, comenta, divulga o canal que vai me ajudar bastante, tá bom? Um forte abraço, um beijão, fique muito bem e vai dar tudo certo. Fui!